Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Escapecast. Quem fala aqui é o Jota, estou aqui com o Tony. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já discutiu nas últimas vezes aqui, mas vai entrar bem profundamente, que é sobre ambientação nos escapes. E para a gente explorar isso daqui, a gente trouxe hoje um convidado especial. Tony, fala um pouquinho aí de quem que a gente trouxe. Hoje a gente vai falar junto também com o Danilo Maia. Ele é um formado em audiovisual, né? Mas ele ajudou a gente no Escape, né? Sendo o nosso gerente. E ele foi lá também, além disso, roteirista, cenógrafo, cameraman e contador de histórias, né? E aí ele vai falar hoje um pouco sobre a questão da ambientação, do roteiro, storytelling. Seja bem-vindo aí, Danilo. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu sou Danilo Maia, como o Jota falou, o Tony falou, eu sou formado em audiovisual, na Escola Pública de Audiovisual aqui de Fortaleza, na cidade natal, e fui me arriscar em São Paulo, trabalhar com audiovisual e acabei conhecendo essas duas figuraças aí, Jota e Tony, de Escape, e me apaixonei por esse universo do skate, né? E aí hoje a gente fala um pouco sobre essa parte de ambientação, que eu acho que é um assunto interessantíssimo para a gente discutir. E Danilo, começa aí pela parte de, como você conheceu a gente lá no Skip Room São Paulo, o que bateu, o que foi sua motivação de ver aquilo, né? Na época não se falava em escape ainda aqui no Brasil, né? É curioso, assim, porque Escape eu tinha visto por conta de séries, né? Séries americanas que já começavam a falar sobre isso, né? E aí, Tony e eu temos um amigo em comum, e um dia a gente, de carro, essa amiga disse, vou passar em esse lugar, eu quero te mostrar. Tá vendo esse prédio aqui? Isso aqui vai ser um escape. Escape é... Aí eu disse, eu já sei. Eu expliquei, né? Eu falei, ela é isso mesmo. O meu amigo tá abrindo um escape aqui, e é muito legal, cara. Ele tá montando ainda, vai começar mais em breve, vai inaugurar, não sei o quê, e me convidou para fazer jogo teste. Eu disse, se sobrar uma vaga aí, se tiver uma vaga, me convida. E aí, por coincidência, realmente surgiu uma vaga na turma, e ela disse, vamos jogar dia tal, e tem uma vaga assim, você quer ir? Aí vim, né, fui lá jogar, fiquei completamente encantado, porque até então eu conhecia porque tinha visto em séries, mas na hora lá, a pilha quando você tá, né, a adrenalina que você sente, é outra coisa. E aí, ao final do jogo, eu saí muito pilhado e mandei um e-mail para vocês dois, dizendo: olha, o jogo é muito legal, mas eu acho que vocês poderiam melhorar nisso aqui, na parte da narrativa da história, não sei o quê. E aí recebo a resposta do Tony: cara, muito legal. Você quer vir aqui trabalhar com a gente? E tal. E as propostas que eu tinha dado, elas foram aceitas, e houve uma melhoria na parte de narrativa do jogo, porque pela mecânica, a mecânica estava muito boa já, mas a narrativa fizeram alguns ajustes, e aí eu acabei ficando. E era engraçado, né? Eu lembro, o Danilo, assim, se eu e o Tony, a gente, né, a cabeça nossa é de exatas, né? No final das contas, o Danilo era o lado coração, era o lado, assim, emoção, ele Lado conseguiu humano. trazer, exato, mano, ele trazia um outro viés pra gente, que, assim, cara, é animal. Eu brincava com os clientes que todo mundo perguntava, né? Como é que é feito? Quem são essas pessoas que fazem o jogo? Aí eu disse, olha, um é formado em engenharia física, o outro é engenharia de produção, tem um engenheiro de não sei o quê, tem um astrofísico, tem não sei o quê. Eu sou tipo aqui o Big Bang Theory e eu sou a loura gostosa burra. Eles são os inteligentes, eu sou só a loura bonita e gostosa. Porque tipo, eu sou a penha, os caras tudo cabeção, eu sou o único que não tem. Realmente eu não era a cabeça do jogo. Mas, cara, com certeza era o coração. Que o jogo, ele realmente era muito cabeça, né? E tava faltando justamente talvez isso, né? O coração. Mas é um assunto que a gente vai entrar ainda daqui a pouquinho, que é justamente nessa, quando se discute ambientação,
no primeiro episódio vocês falam sobre, tipo, jogos morais sem ser parte do sangue, né? Como explicar o que era um escape? Pra mim era sempre muito confuso, que o pessoal, eu depois já era o gerente, né, da casa, e tu trabalha onde? "Não, eu sou gerente de uma casa, de um negócio ali." "O quê?" "É uma casa de jogos." Quando eu dizia casa de jogos, o pessoal pensava logo em clandestino, né, bingo, alguma coisa. E quando eu dizia que era casa de entretenimento adulto, o pessoal pensava outra coisa. Então, assim, era um empreendimento totalmente novo, e o jogo ele precisava desse coração, que talvez venha nessa questão da ambientação, de um bom storytelling, para que esse público ainda novato, esse público que ainda desconhecia o que era, pôde comprar a ideia, né? Porque pela mecânica de jogo já estava muito bem feitinho, muito bem redondinho, funcionava tudo bem. As engrenagens estavam muito bem encaixadas, né, do nosso jogo. Perfeito. E aproveitando esse gancho aí, como que era o seu dia a dia no skate? Cara, era muito legal, assim, porque isso eu que brinco que eu sou igual o seu Madruga, que eu já trabalhei de tudo nessa vida. É assim, uma das coisas, pouquíssimos lugares que eu trabalhei na minha vida que me proporcionaram era a diversidade do público, apesar de grande parte ser uma galera nerd, né, assim, uma pessoa minimamente ligada com o universo geek, pop, nerd, mas havia uma diversidade nesse público. Então era muito interessante, porque não, apesar da gente estar sempre oferecendo os mesmos jogos, né, assim, as mesmas salas, o público era diferente, as experiências eram diferentes. Então, achava a gente lá que jogador de tabuleiro por level hard, os caras perdiam e você via a frustração na cara deles, assim, estampado, que tipo assim, eu sou muito inteligente e eu perdi esse jogo, eu sou jogador de tabuleiro já há tantos anos, jogador de videogame há tantos anos e perdi. E uma galerinha completamente naif, assim, eu chegava e ganhava. Então, isso era muito legal, criava essa percepção de que o jogo ele pode te surpreender. Então, chegava, às vezes, a galera. Tinha uma história ótima que acho que o Jota lembra, que foram os caras da Poli. Chegaram lá, não, nós somos formados Sim. pela Poli, não sei o quê, e com muita marra, porque a minha prima veio aqui e ela disse que eu não ganhava. Como assim? Eu sou formado pela Poli, é óbvio que eu ganho. Apostamos R$ 50, não, R$ 100. Os caras perderam. Uma semana depois, a mulher passa em frente lá no escape. Ei, ei, ganhei R$ 100 por causa de vocês. Ela nem entrou, ela gritou da rua, dizendo que tinha ganho R$ 100 por causa da gente. Cara, Então, assim, a gente era ajudando, muito ajudando as pessoas. movimentando a economia. A troca que a gente tinha com essa clientela, né? Porque eram pessoas que vinham com as suas bagagens aí de vida, de conhecimento de jogos, de cultura pop, nerd, geek. Então sempre tinha muita troca. Dificilmente, mesmo os jogadores mais assim perdidos no nosso jogo, dificilmente essas pessoas não deixavam algo positivo pra gente. Uhum. Isso era muito legal. Ver as pessoas perdendo e se divertindo para tirar fotos de perdedor era muito legal. Mas justamente talvez dos jogadores de É. tabuleiro level hard, que eles realmente achavam isso uma ofensa, eles se sentiam ofendidos e ir lá para o mal dos perdedores, a maioria da galera se divertia. Então, assim, o que a gente estava falando ali no off, né? Te convence a se trancar numa sala para poder sair dessa sala depois de uma hora. Você não vai ganhar nenhum prêmio. Se você ganhar, né? Se você desvendar os enigmas, ainda assim você não ganha nada. E se você perder, você ainda é humilhado, dizendo que você é um perdedor. E A a gente tira uma galera, foto de você que fica pra sempre exatamente, ali. exato, vamos eternizar essa imagem de você perdedor. E a galera adorava esse momento. Eles se abraçavam, assim, eram pouquíssimas pessoas levavam isso como uma ofensa, alguma coisa. A galera comprava a ideia, inclusive, para ser eternizado lá no Mural dos Perdedores. É. Então, assim, é, não faltava situação interessante, engraçada. Isso era muito legal, né? Vira aquelas frases quase de caminhão, né? Tipo, não é sobre o final, né? É sobre a Sim, jornada, né? E isso era muito total, escape, né? total. É sobre a aventura que você vive ali dentro daqueles 60 minutos, Sim, não é
Claro que todo mundo quer esse resultado, todo mundo quer ganhar, mas, tipo, é aquela vivência que você teve ali daquele período que faz com que você sinta, né, daquele jeito. É assim, por exemplo, né, assim, uma coisa que a gente sempre falava que era da perecibilidade do jogo, né? Porque se você jogava uma vez, pronto, esse jogo foi é perecível, você não vai mais jogá-lo, né? Pelo menos não faz sentido você jogar novamente, mesmo que o pessoal lá que jogou e deu de novo. Desculpa, gente. Eles perderam, eles quiseram pagar o jogo pra jogar de novo e perderam de novo. É Mas, verdade, eles falaram assim: "Não, não conta o final", porque é verdade, a gente contava, né, a gente explicava o exato, final. E ela falou exatamente, assim: "Não, pra não conta". mostrar que era possível, né? A gente contava o final do jogo para mostrar que era possível vencer a sala. E aí você, não, não, não conta não que a gente vai jogar de novo. São, mas vocês faltou pouca coisa. Não, a gente vai jogar de novo. E jogaram e conseguiram perder de novo. Então, assim, mesmo com tudo isso, assim, tinha gente que comprava, né, um jogo nosso, uma sala, terminava a sala e dizia qual o outro horário que você tem livre aí do outro jogo. Ele tinha bucado só uma vez, né, só uma sala. De repente, quando ele saía dessa sala, ele já queria jogar outra, porque ele estava pilhado, porque ele estava motivado. Não sei se vocês lembram daquele casal que o cara era sino-australiano, inclusive o cara era tipo do agente secreto lá da serviço secreto australiano, ela é brasileira, né, e morava lá na Austrália com ele. Eles conheceram Escape na Espanha, foram fazer o caminho de Santiago de Compostela, e se apaixonaram por skate, começaram a jogar skate pelo mundo. Eles vinham pro Brasil, ela ia visitar a família e tal, e aí arendaram as nossas 3 salas. E ela saiu do jogo e disse: Olha, eu já joguei em tanto lugar na Europa, no país tal, país tal, país tal. Na Austrália, depois de abrir escape, eu joguei em tal. Já... A mulher tinha jogado em pelo menos uns 3 ou 4, 3 continentes, né? Europa, na Ásia e acho que aqui nas Américas, né? No norte. E eu jogar no Brasil e ela saiu falando: a sala de vocês não deixa nada a desejar em jogos de salas que eu joguei pelo mundo. De escape, tipo, que você sabe que é uma galera com grana mesmo, assim, com uma super produção, porque o jogo de vocês é bem contado, o jogo de vocês é inteligente. E aí, isso é muito legal, cara. Isso era muito legal, sabe, assim, sabe? Essa pessoa tem experiência com o jogo, ela tem experiência com escape, ela veio jogar na nossa sala e ela saía encantada com o jogo. Ela, tipo, o cara empolgadíssimo, não falava português, mas era tentando se comunicar a todo custo, sempre porque ele estava super empolgado com o jogo. Então, era muito legal isso. A gente via que estava no caminho certo do nosso fazer, né? Do nosso ofício. A gente estava acertando. Cara, muita história engraçada aí de Escape, saudade mesmo dessa época. E voltando à parte aqui de ambientação, né, nos escapes, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente queria falar um pouquinho com você, Danilo, para você falar o que você achava, era a parte de história e roteiro. Conta pra gente um pouco como é que era esse elemento, né? Como isso acabava sendo base para um escape tanto nosso, eu acho que teve escapes que a gente fez também para externos também. Conta um pouquinho como é que era essa parte de roteiro e história. Tá. Eu acho assim que o, o, o principal era a gente começava sempre com um brainstorm muito interessante, né? Lançando as possibilidades. Quando a gente, tanto as nossas salas quanto as salas que a gente fez externo, né, para a indústria farmacêutica, para a Record, que a gente fez jogos, ou para digital, que a gente também fez. Era assim, tanto assim, que história a gente quer contar? Tá, não partimos dessa história, ok. Como vamos ambientar essa história? Assim, de onde ela parte e onde ela termina? Se a gente entender esses pontos, para poder ir preenchendo esse meio, né? Por exemplo, a sala de terror. A gente foi discutir a sala de terror, a primeira coisa que disse assim, tem que ser Lovecraftiana. Então então a gente já entende esse terror que a gente vai causar aqui. Primeiro de tudo, a gente não vai apelar pro jump scare, né? Senão não, vai ter lá aquele momentinho lá do susto que todo mundo grita, que a gente sabia que ia gritar, mas o cerne da sala não era isso. Então, beleza.
Lovecraftiana. E fez o Lovecraft, a gente sabe que começa e termina assim. E aí ele ia jogando, e até que, não, a gente vai começar isso aqui. Esse cara que entrou na loucura e desapareceu. Beleza, começa com isso. E ela termina como? Não, termina com o pessoal completando o ritual e assim, assim. Ok, como a gente vai contar essa história saindo do A para chegar ao Z? E aí, no meio do caminho, a gente ia discutindo. Uma coisa que eu achava que era muito acertada no Escape no São Paulo, diferente de outros escapes que a gente sabia, né, de alguns, que era o chefe de equipe nunca era a mesma pessoa, né? Cada sala tinha, por mais que estivessem envolvidos todos nós, né, que éramos as mesmas pessoas de todos os jogos, de todas as salas, nunca era a mesma pessoa que fazia todo o jogo, que era que liderava a equipe, que justamente para que a gente conseguisse fugir daquela cabeça, né? Sabe? O Tony, ele pensa assim, então ele vai inevitavelmente ele vai apelar para os recursos que ele conhece, que ele entende. E aí todos os jogos dele vão ser parecidos, no final das contas. O Jota pensa assado. E aí, mesma coisa. Então, assim, tinha sempre isso, né? Não, quem vai liderar a equipe é fulano. E fulano ia dando esse norte para que todo o resto da equipe que já se entendia, já tinha um bate-bola bom, ia sabendo como jogar e o líder da equipe ia afinando, né? Afinando o jogo. E aí a gente conseguia dar uma boa prévia do jogador. Às vezes ele jogar, a gente tinha enigma no site, né? Que não tinha nada a ver com o jogo em si, mas quando a pessoa sacava que aquele site tinha um enigma, a gente tinha três, né? Que era o Codemorph, o Escondido e o terceiro. Qual era o terceiro? Não lembro agora. O terceiro era o que eu levava pro vídeo, né? Acho que era isso. Assim, É. era, né? Isso, tinha do Aham. vídeo. Sim. Pronto. Então, assim, tinha lá um três escondido, se você passasse o mouse, ia, né, selecionar e aparecer, tinha o que era código Morse, e aí vai. Então, assim, isso daí já era uma preparação, não tinha nada a ver com o jogo em si, mas já te dava aquele. O pessoal chegava lá, tinha aquela salinha na cabeça, e quando ele ia fazendo o pessoal entrar nisso aqui, olha, esse universo que você vai entrar é isso que você meio que já provou antes. Então, isso ajudava, né, o nosso jogador a comprar a ideia. Mais uma vez, voltando para bater na tecla do vou te colocar numa sala, você tem que sair dessa sala. Pronto, é isso o jogo. Né? E, então, a gente sempre tinha que pensar por que essa pessoa vai entrar nessa sala, para que ela está lá dentro, o objetivo dela dentro. É uma sala que a ideia o jogo vai ser o seguinte: é uma sala de um ateliê de pintura de um falsário. Tá, beleza. Isso é a ideia do jogo. Então, por que eu vou botar uma pessoa lá dentro dessa sala para desvendar enigmas? Porque se não falsário, então são investigadores que estão lá procurando pistas para saber se é um falsário. Tá. Por que ela vai ter que sair dessa sala em uma hora? Ah, não, peraí, tá. É, que é o que fez dizer, ó, pronto, você está preso nessa sala e você tem 60 minutos para sair dela. Ele entrar e sair, ele é um investigador, ele pode entrar e sair a qualquer momento. A gente não pode dar margem para isso, ele tem tempo. Então, a gente criava o senso de urgência, isso era importante para o jogo. Por que eu vou entrar no quarto desse cara que desapareceu? Porque a gente está investigando o oculto, a gente está investigando esse mistério Lovecraftiano. Então, você tem um arqueólogo, que aí a gente cuidava com os estereótipos, né, de quem conhece um pouco de jogo, conhece Lovecraft, sabe? Os estereótipos ao professor, o arqueólogo, isso. Então, era sempre pensando nisso, por que esse jogador tem que entrar nessa sala? Isso era importantíssimo. Ah, foi um jogo. Não, mas se a gente é um jogo, ele já perdeu a graça do que é a ambientação. De nada serve eu criar todo um aparato, um quadro que se mexe quando eu faço determinada coisa, esse quadro vai me revelar um segredo, ou uma coisa que brilha, um guarda-roupa com segredos. Então, assim, a gente criava a motivação para a pessoa entrar
Isso era inevitável, era necessário, era essencial criar a motivação para ela entrar e, consequentemente, criar a motivação para ela sair. Por que que você tem que sair daí? E tudo isso partia da narrativa, né? De como contar essa história. Mas, Para cara, aquele você tá jogador falando, se tornar. você tá falando essa parte de ambientação, uma coisa que eu também lembro que eu acho que era muito legal, foi, e é engraçado que eu tô lembrando de uma história que foi logo, né, nisso do que a gente tava procurando sobre os escapes, né, quando a gente jogou a primeira vez lá fora. Como a gente tava procurando, puta, falar blog, né, que coisa de velho. Isso é tão Surgindo pior, 2010. Revelando a idade, tem que falar. a gente, um dos dias lá, a gente descobriu que tinha um negócio que chamava Sleep No More, que era. Sim, E alguém virou falou. pra gente. E a gente olhou isso num blog tipo do Escape. Alguém falou assim, cara, se um dia os escapes chegaram nisso, ou seja, se eu tiver elemento de jogo e o elemento de ambientação disso daqui, cara, aí é um outro mundo. E isso era muito legal, porque a gente foi lá, cara, é um teatro imersivo de 5 andares que tinha de tudo. Você andava sozinho no lugar e, tipo, tinha um cemitério, pessoas passando ao redor, tal, isso, aquilo, atores, tipo, e você tava dentro realmente da história, né? E a gente falou assim, e é muito isso, né? Tipo, é um exagero aqui desse lado, porque é só a ambientação, não tinha o jogo. Mas até que tinha um elemento de jogo, porque tinham várias coisinhas escritas em vários lugares, você podia acabar descobrindo, mas você não precisava sair da sala. Esse lado da ambientação, ele faz você viver, você perceber aquilo, né? De outra maneira. Sim, Sim, sem e dúvida. principalmente a ideia, né, quando a gente fala que o escape também faz essa questão de você se sentir dentro de um filme, cara, Uhum. não existe um filme sem roteiro, né? Tudo que acontece no filme, em teoria, bom, bem ou mal, tem, tem, tem um motivo de estarem lá. É claro, quando a gente fala, nossa, vamos passar as férias dentro de uma cabana abandonada, do lado de um lago, onde morreram, aí foi construído em cima de um cemitério indígena, não é um bom roteiro, mas não deixa de ser. Estamos lá, tem um roteiro. Então, era essencial isso. Inclusive, o que a gente fez para Record, né? A gente fez uns jogos lá para Record e a gente tinha que contar um porquê a pessoa tinha que sair. Mas estruturoso lá a situação dos jogos, vocês lembram que eram casais, né? E aí o cara tava num quarto de Ah, hotel era verdade. e aí a parceira do cara, né, a esposa do jogador, pode fazer uma massageada por um gostosão. Então, assim, E o cara tava dentro da sala vendo tava na por sala, vídeo uma aquilo TV, acontecendo. exatamente. Eles viam pela TV e tinham que desvendar os links para sair da sala, do quarto, e poder ir lá tirar a mulher do gostosão. Então, Motivação. beleza, é a motivação. Ele tem que sair Jornada dessa do sala. E herói. como é que ele sai dela? Como é que ele sai dessa sala? Os enigmas são todos relacionados a histórias a história do casal. Então, tinha um porquê dele estar dentro, tinha um porquê dele enigma que ele precisava resolver, e tinha um porquê ele tinha que sair. Porque a esposa dele estava sendo massageada por um gostosão e ele não queria isso. Então, essa era a motivação. No jogo da Fazenda, as fotos deles tinham sido, né, da família, as lembranças que ele tinha da família deles, tinha sido arrancada dele. Eles precisavam desvendar os enigmas para poder ter de volta essa memorabilia, né, da família. Então, não importa o tipo de jogo que a gente estava fazendo, a gente sempre estava criando uma situação assim, por que você está entrando, por que você está saindo, por que você quer sair. Mas se você acabou de entrar, por que você quer sair dela? Não, existe uma outra urgência. Eu tinha a urgência de entrar e agora eu tenho a urgência de sair dessa sala. E isso era Era feito legal. com uma boa história, né? Que a gente sentava e discutia. Por que ele sai do A até o Z? Nesse meio caminho entre A e Z, quais são essas motivações? E isso era feito com a gente sentando e conversando, discutindo por que esse enigma aqui acontece. Porque, bom, eu lembro que eu estava lá embaixo, o Jota estava lá em cima resolvendo as coisas do ateliê, e ele chega e diz, cara, temos aqui esse enigma. É uma pérola e as pessoas precisam pesar essa pérola. Como é que a gente vai. Que a gente precisa, por que eles precisam pesar a pérola? Aí lá vai a gente sentar e criar uma história que justificasse o enigma que era pesar a pérola. Pô, eu lembro, cara, era animal essa história. Eu lembro muito dela. Ficou muito bom. Muito E foi boa. bem isso, né? E aí era engraçado essa interação. Nossa, bem disso, assim, tá, tipo,
Tá, falta isso, falta o elemento, falta o roteiro, falta história, falta motivação, não tem nada. Eu sei o enigma, tá aqui, ó. A parte técnica tá aqui. Vamos botar agora a parte Vamos dar. Não, emocional, e, eu humana acho- nisso. e uma coisa que você sabe que eu sempre falei muito dessa parte da maneira como você escreve, e você já me explicou como se chama isso. Mas você tem uma capacidade de transformar, quando você escreve, em algo muito visual, muito realista. É aquela tipo de pessoa que, assim, cara, você lendo a história da pessoa, você visualiza exatamente o que a pessoa quer passar. Isso daí era muito, muito, muito bom pra gente, porque no final das contas, é isso que ajudava, né? A pessoa não precisava. Ali ela não era uma questão de imaginação, né? O escape, ele é, vamos dizer assim, ativo, ele tem o propósito de você sair, então ele não é uma coisa conceitual, né? Ele é prático no final das contas. Então, você trazia a história que você escrevia, virava visual, então ficava mais fácil da pessoa avançar, né? Ela conseguia pegar aquela história e visualizar o que ela precisava fazer. Mas como você comentou, né, existem diversos elementos, né, e aí a gente trouxe vários elementos para também tentar entrar no clima, né. Outra coisa além da história e tudo, para eles se sentirem dentro daquela aventura antes mesmo de entrar na sala, né. Você lembra quais que eram? Sim, assim, uma das coisas que era uma sacada muito boa do estilo de São Paulo era, como é que se chama? A ligação entre linguagens, vamos dizer assim, né? Então, a gente tinha normalmente uma obra audiovisual ali que antes que levava esse pessoal a já entrar no jogo. Tinha essa designação de personagens, de estereótipos. Então, vocês estão entrando no laboratório do cientista maluco. Vocês são investigadores CSI, vão investigar um possível falsário. Vocês são um professor, um arqueólogo, um investigador, um jornalista. Vocês vão entrar no quadro e incutir. Então, a gente dava esses personagens, a gente dava elementos físicos, né? Botava uma lupa na mão do cara, colocava uma pia, uma lanterna. Então, no momento que ele segurava aquele elemento, aquele totem, ele já se transformava para o jogo. No ateliê, a gente dava, como é que chama? Badge, Crachá, né? distintivo. Insígnia, né? Os distintivos, né? Os Distintivo. Distintivo, distintivos. isso. Vocês são policiais e têm distintivo CSI. Então a galera botava aquele distintivo e já achava o máximo, assim. Então, e aí vinha com um texto, que era a carta lá do cara no Harvard, tinha uma carta que eles poderiam ter lido antes, né, sobre a história. Então a galera já ia meio que se ambientando essa história. E tinha os vídeos que eram uma grande saga. Os nossos monitores, eles fizeram em C. Não eram simplesmente pessoas que estavam só. Tá, você entra, te tranco e daqui a 60 minutos eu abro essa porta se você não abrir. Os nossos monitores, eles eram NPCs. Eles participavam do jogo, estavam lá como jogadores, como jogadores não, como elementos do jogo. E tudo isso fazia com que o nosso jogador, o nosso cliente, entrasse nessa história. É. Isso era, assim, Eu contínuo. lembro que no ateliê a gente tentou fazer, eu lembro que a gente falava isso, né? Tipo, cara, o ateliê era a nossa tentativa de fazer a experiência mais fluida possível dessa parte da história, né? Então, mesmo, né, no começo todo do Escape, você tem um vídeo com as instruções. Ah, você pode fazer tal coisa, você não pode fazer tal coisa, tal, isso, aquilo. A gente transformou isso para dentro da história, né? Porque o ateliê Exatamente. começava lá com um investigador-chefe fazendo as explicações sobre o que está acontecendo. Ó, tá acontecendo isso, lá, lá, o que vocês vão entrar nesse lugar que é de um possível suspeito e podem ficar tranquilos. Quando a gente chegou lá, a gente já checou as tomadas, a gente já checou. Então, no fundo, virava Exatamente. as instruções, a gente colocou dentro da história Incorporou, ali, exatamente. a gente incorporou para ficar mais fluido, né? Eu lembro que uma das coisas que a gente falava muito, e é engraçado, né? Porque a gente, falei pra você, cara, a gente sempre olhou muito a ambientação como um negócio importante. A gente falava assim, pô, não quero colocar adesivinho falando não toque. Porque, pô, tudo a sala é um jogo, né? A gente queria trazer pra antes, né? Antes de você chegar a um jogo, você receber a história do Harbinger no seu e-mail, falando por que você tá indo pra lá, já tá fazendo parte disso. Eu não quero que no meio da sua experiência você vê um negócio cruzado, ah, tá bom, aqui eu não posso mexer. Sabe? Acabou, tipo, Exatamente. você saiu totalmente do que tá acontecendo, né? Da aventura ali, do.
Como é que chama? Suspensão da... A suspensão da descrença, né? Essa frase Tu adorava. Nome bonito. adorava, eu nunca aprendi na minha vida. A 10 anos suspensão depois. suspensão temporária da descrença, porque era justamente isso. Naquele momento eles eram crentes, né? Eles deixavam de lá quase, acho que todo escape lá do começo tinha uma sala secreta. O clássico dos escape tem uma sala secreta. E aí a gente foi jogar em um que assim que a gente chegou, a gente viu o trilho do coisa que a gente, ok, aqui vai ser uma porta para abrir, porque a gente via o trilho que abre a porta secreta. Naquela hora que a gente olhou, foi logo assim, eu lembro muito bem que a gente se olhou e disse, tem uma porta secreta aqui. Perdeu já o elemento de surpresa. E eu, por exemplo, uma coisa que a gente fez no Harvard é, não vai ter sala secreta aqui. No ateliê não vai ter sala secreta aqui. Mas aí a gente tinha um outro elemento de surpresa. E aí era justamente que a galera começava de um jeito e tinha lá o plot twist, né, no meio do jogo, uma virada, um ponto de virada no meio do jogo. E tipo, olha só, não esperava por isso. A parte boa é que a gente pode falar disso hoje em dia, depois de 10 anos. Pode contar. Não é mais spoiler, né? Mas eu realmente achava muito legal essa parte, porque era isso, você entrava no ateliê, você entrou como investigador, e você tá lá investigando. Tem 60 minutos, eu lembro que tinha uma história de 60 minutos, porque pode ser que a pessoa fuja, não era tanto elemento de urgência, não era tanta urgência. Só que depois de uns 20 minutos na sala lá, algum momento você abriu uma graveta que antes estava travada, de repente uma bomba, e a sala agora estava trancada e estava todo mundo, inclusive o monitor lá dentro trancado, entendeu? Exato. Isso era muito legal. Porque graças à suspensão, eu não sei se eu deveria falar isso, mas graças a essa suspensão da descrença, o que a gente fez? A gente nunca trancou a sala. Mas nunca, ninguém tentou abrir. Porque as pessoas acreditavam. O cara chegava e batia assim na porta e falava assim, estamos trancados agora, tem uma bomba. Perfeito, exatamente. A gente... Aí já não tinha aquele problema, né, que os nossos monitores, eles não eram só monitores, eles eram NPCs, né? O Yu-Gi-Oh, por exemplo, ele abraçava aquele personagem dele. Nem Fernanda Torres, meu amigo, merecia o Oscar tanto quanto Yu-Gi-Oh. Pois é, se tivesse gravado e mandado, cara, tava um tapete, certeza. Yu-Gi-Oh, ele era o policial lá, o agente que tava acompanhando o CSI, e ele batia a porta e dizia, estamos trancados. Como você falou, ninguém nunca tentou até abrir aquela porta. E eles ficavam desesperados porque tinha uma bomba. E aí eles não tem uma sala secreta, o ateliê, e tem o ponto de virada, que é encontrar essa bomba, e aí inicialmente era isso, olha, ele vai fugir provavelmente do país em 60 minutos, o falsário. E aí não é mais o encontro mais de 60 minutos falsário, o encontro de 60 minutos é o saída. E aí você tem outro ponto, que não é exatamente o já meio de surpresa, que era o quadro, né? O quadro, as pessoas olharam e pode ter alguma coisa diferente. E aí eles começavam a fazer imitar o quadro, né? Inicialmente eles ficavam botando a mão no rosto. Isso era muito engraçado ver isso nas câmeras. Era muito engraçado. E aí daqui a pouco o monitor, fazendo careta. Exatamente, fazendo careta. Só as coisas mais diferentes do mundo. E aí a galera começava a gritar loucamente. E esse grito tinha lá o microfonezinho, que era um sensor, na verdade, não tinha som, e a pessoa gritava, o quadro abria e aí tinha, ou seja, não era uma sala secreta, mas era um compartimento secreto. E isso aí, tipo, a galera E as pessoas lá embaixo. E as pessoas lá E embaixo o mais fora legal da era as sala. pessoas na sala de espera de outra sala falando, nossa, e a gente falava assim, olha que essa nem é sala de terror. Não é de terror, exatamente. Imagina só de terror, hein? Maravilhoso. E nem é de terror. E aí depois você tem na Harvard que a galera entrava com aquela ambientação, né, soturna, uma luz amarelada, não sei o quê, e aí o jogo ia evoluindo, encontrava a chave para o guarda-roupa, que mais uma vez poderia ser uma passagem secreta, né? Pessoas poderiam pensar que aquele guarda-roupa era uma passagem secreta. Quando abria, a sala desligava a luz e ficava no escuro absoluto e era um portal, né? O guarda-roupa tinha lá uma imagem que era um portal e a galera comprava essa ideia, a galera gritava porque estava
aos não ter uma vaga do jogo já. Então, tudo isso fazia o pessoal mergulhar loucamente no jogo. Assim. A gente teve jogadores que saiu chorando daquela sala. E não era uma sala de terror de susto. Então, assim, é, mais as pessoas compravam a ideia. Porque lá fora, depois viram um cara vestido, o nosso monitor descia usando uma túnica lá preta com uma lanterna. Então, contava só dessa sala. Então, tudo isso fazia que quando eles chegassem no jogo, eles já estavam imersos no jogo antes mesmo de entrar no próprio jogo, antes de entrar na sala. Sim, Eles já estavam dentro do jogo. Né? sim. Ele já era o detetive que precisava matar o falsário, ele já era o arqueólogo que precisava saber o que estava acontecendo dessa seita, ele já é a pessoa que está indo lá investigar por que esse cientista maluco sumiu. Então, era sempre o que a gente oferecia antes do jogo. Bom, Danilo, cara, agora para encerrar, pelo menos a parte principal, daqui a pouco tem uma surpresa aqui para você. Eu queria que você passasse pra gente umas dicas, cara. Fala o que você acha. A pessoa tá criando o escape dela, tá fazendo o escape. O que você acha que é importante para conseguir fundir um pouco dos elementos de ambientação, dessa narrativa? Que dicas aí que você daria para trazer mais ambientação para o escape? Primeira dica, volta esse podcast do início e escuta tudo de novo, porque ele tá cheio de dica. A nossa conversa aqui já foi cheia, mas eu acho que assim, o primordial é esse, ele tem, que é justamente o que eu estava falando há pouco, né? Que ele tem que ser um jogo que vai funcionar para aquela pessoa que nunca pegou, nunca jogou banco imobiliário, assim, nunca jogou baralho na vida dela, e pro cara que é o level hard do tabuleiro, o cara que é o level hard do videogame, o cara que é o level hard de RPG. Esse jogo, por mais absurdo que isso possa parecer, quase uma tarefa impossível, ele tem que ter um range, né, um range de alcance para essa galera toda, um alcance para esse pessoal todo. Eu acho que isso é primordial. E saber que uma boa ambientação, uma boa narrativa, ela vai funcionar se o jogo for bom. Porque aí a gente era uma crítica que a gente ouvia constante de alguns jogadores que já tinham jogado em outros escape e falavam isso, né? Eu fui em lugar X e a ambientação deles era incrível, parecia que eu estava assim, no parque da Disney, mas o jogo era um jogo bobo, era um jogo raso, então é criar esse equilíbrio, tentar mesmo encontrar esse ponto de equilíbrio entre o jogo inteligente, uma mecânica que funciona bem, com uma boa narrativa. Acho que isso é fazer com que não subestimar os jogadores e fazer com que eles se sintam realmente parte do jogo. Eles não são clientes. Né? Acho que a gente falava muito isso do livro Homo Ludens, né? Que a gente discutia muito essa coisa do homem jogador. Ele sempre falava muito sobre não são clientes, eles são jogadores. Não pode tratar essas pessoas simplesmente como pessoas que estão vindo aqui gastar o dinheiro delas, se trancar numa sala sem propósito algum por uma hora. São jogadores. Não importa se ele não tem a experiência, né, pregressa como um jogador, mas a partir do momento que ele entrou na nossa porta, ele é um jogador. E aí é entender que esse jogador ele é um ser que joga, ele precisa querer jogar, ele precisa estar encantado com o jogo. E aí, se você vai criar um escape, seja de um propósito financeiro, ou só de diversão, ou para lançar num programa digital e depois se candidatar a presidente, se você quer um jogo de escape, tem que entender que aquelas pessoas elas têm que ser tratadas como seres que jogam. Eles precisam ter a motivação do jogo. E eu vou encontrar isso com uma boa mecânica de jogo equilibrada com uma boa história. Eu falar no começo. Por que eu estou entrando nessa sala? Por que eu estou dentro dessa sala? E por que eu quero sair dessa sala? Bom começo aí. E, se possível, nunca manter a mesma pessoa sendo o líder da criação dos jogos. Né? Fazer como a gente fazia, sempre alternando quem liderava o projeto.
Eu acho que isso é um grande trunfo do nosso negócio, era ter pessoas com habilidades distintas, né? Porque é isso, vocês, engenheiros, mas aí tinha o Lodge que sentava para a gente, um Uber Nerd Lodge que sentava para conversar com a gente, que trazia uma outra referência, o Ivan que vinha trazendo uma outra referência, as pessoas. Então, assim, a gente tinha esse caldeirão de opiniões, de pessoas, de ideias, e, e fazia com que o jogo fosse um jogo orgânico. Ele era bem vivo, nosso jogo funcionava por eles. Dava para fazer um jogo self-service, assim, ó, vocês entram aqui e vai embora, porque o jogo funciona. Então, a nossa intervenção era muito pequena. Só realmente quando a galera era louca, né, e queria arrancar coisas. Mas de jogo mesmo, a nossa intervenção é mínima. Eu acho que são esses pontos aí, esses elementos, eles funcionam bem para quem quer criar um escape, nem que seja só por diversão entre a família, amigos, sei lá o que. Boa. Legal. E, Ou então e eu vou. contrata a gente e a gente cria o É, jogo para vocês. exato, exato, exato. A gente ainda Você está inativo. fez o. a- É isso, contrata a gente, então, é mais fácil. Boa, boa. Cara, até porque agora, até o final, eu vou ficar quieto só observando roendo as unhas e ficando nervoso. Então, a gente vai fazer com você. Tony vai. Não sei se eu chamaria isso de mestrar, mas eu acho que tem um. O Escape Cache tem um quê de escape room com um RPG antigo, então tem Eita, o Tony meio que seria o mestre aqui do jogo. E aí, ninguém como melhor, todo né? escape, Ele. como todo escape, tem algumas regras aqui, mas acho que a regra que é mais importante aqui no Escapecast é fale bastante. O que eu quero dizer com isso, né, para pessoas aqui ouvirem, se você não conseguir externalizar o que você está pensando, fica meio sem graça para o pessoal que tá ouvindo. Então, a única regra diferente aqui dos escapes é fale, tente externalizar o máximo do que está pensando, do que está achando. Fica à vontade se você quiser anotar alguma coisa para você não lembrar, mas também, cara, pede para repetir, porque como, né, visualmente você não vai estar enxergando alguma coisa, você às vezes anotar ou ter alguma coisa ajuda. Mas pergunta também de novo, tinha o que na sala que tinha mesmo? Não tinha nenhum problema, tipo, né? A Certo. ideia aqui é que o Tony vai ser o mestre barra narrador aqui da história pra você. Então acho que sem mais delongas, eu vou ficar aqui roendo a unha, aí você vê minha cara aqui, eu vou dar dicas visuais olhando, assim, de nervoso. Beleza, bora lá. Você tá de olhos fechados, dormindo, de repente você ouve diversas vozes incompreensíveis. E aí, de repente, você escuta alguém te chamando Link, quer dizer, Danilo, Danilo. E aí você acorda e percebe que tá num quarto, mas não é o seu quarto. Você se vê numa cama de madeira, um cobertor todo remendado e com diversas figuras costuradas. Parece que está num quarto, um quarto simples, alvenaria, parede pintada de verde, algumas partes desbotadas, um armário pequeno. Em cima tem uma porta dupla, 3 gavetas e uma escrivaninha de madeira também. Você olha para o lado, vê uma janela, ela está tampada com diversas madeiras do lado de fora, impedindo você de abrir. E você também vê uma porta. E ela está trancada, é claro. E aí você se dá por si. Vamos lá. Eu posso levantar o colchão? Consegue levantar o colchão. Sigo. Então, eu vou levantar aqui o colchão para ver se tem alguma coisa embaixo dele, né? Entre o colchão e a cama. Tá Você bom. levanta o colchão e vê que assim, embaixo do colchão não tem nada, mas do lado, parte inversa do colchão, ela tá um pouco molhado. O cheiro é um cheiro estranho, é meio ácido. Os remendos do colchão, essas figuras, elas dizem alguma coisa? Os remendos não é do colchão, ele é do cobertor, Ah, tá? Mas ele tem algumas figuras de. Isso aí você vê vários, né? Alguns são de lhamas, de cor marrom,
Algumas são de ovelhas de cor branca e outras de gatos da cor laranja. Eu vou até a escrivaninha e abro as portas, as duplas portas, as portas duplas da parte de cima. Tá, aí não é na escrivania, é no Oh, armário, desculpa, no tá? armário, perdão. Bom, o armário, ele tem a porta dupla, ele tem um cadeado, a primeira gaveta tem outro cadeado, e as duas de baixo, desculpa, não é cadeado, é chave, tá? Então, a porta dupla tem chave, a porta, a primeira gaveta também é uma chave, precisa de uma chave, tem uma fechadura, e as duas últimas estão abertas. Tá, pois eu abro as duas de baixo, em ordem. A do meio primeiro. Tá? Do Assim, meio você encontra uma vela e um fósforo. E a terceira tá vazia. o quarto tem alguma iluminação ou eu tô só recebendo um pouco de iluminação que entra de fora? Ele tem uma iluminação de uma lâmpada no teto, mas ela é bem alta. Certo. Tem alguma coisa, o teto ele é telhado ou tem forro? Não, nenhum nem outro. Ele é alvenaria pura. Tá. Tem coisas escritas no teto? Não. Embaixo da cama tem alguma coisa? Da Embaixo da cama mesmo, cama, não você. embaixo do colchão. Isso. Da cama. Embaixo da cama você encontra um cadeado direcional. Você lembra daquele cadeado direcional? Sim, sim. Então, é um cadeado que você pode. Ele tem uma bola no centro, né? Onde você pode fazer um movimento para cima, para o lado direito, para o lado esquerdo e para baixo. Tá. Cadeado desse. Tem algum tapete no chão, alguma coisa assim? Não, sem tapetes. Escrivaninha tem gaveta? Não, você chega perto da escrivania, você não vê nenhuma gaveta, mas você vê uma folha com alguma coisa escrita. Tá. Eu posso ler o que está escrito lá na folha? Claro, você lê: dance, dance, beba, beba, deite, deite, erga-se, erga-se, Dance, beba, beba. Dance, dance, beba, beba. deite, deite, erga-se, erga-se. Eu quero acender a vela para aproximar do papel para ver se tem outra informação. Você acende a vela, agora você tem uma vela acesa, e você aproxima do papel. O papel é um papel normal, as letras não parecem, não tem nenhuma diferente, só um papel, e agora é um papel perto de uma vela. Eu quero aproximar a vela perto da porta de saída, ver se tem alguma coisa na porta escrita. Não, na porta não tem nada. Nas tábuas de madeira nas tábuas de madeira, nas tábuas da janela, tem? Não, também não. Existe alguma gravura na cama de madeira, alguma inscrição, alguma coisa assim? Não, na cama também não. Eu já explorei tudo, né? Armário, escrivaninha, cama. Sim. E eu odeio como você procura bem melhor que eu. É porque a sua cabeça já tenta resolver as coisas. A minha tá desesperada tentando encontrar alguma coisa. Eu tô com alguma coisa, tipo, alguma veste amarrado, alguma coisa assim. Em mim, eu só vestido normal, roupas Vestido normal. normais. Certo, Normal. Da- Tá vestido exatamente do mesmo jeito que você lembra que tá vestido tava quando antes, você foi dormir. Isso. certo. É, se eu aproximar a vela da parte molhada do colchão, isso vai causar algum problema, tipo incêndio, ou esse ácido vai mudar a cor ou as informações no colchão? Bom, se você tacar a vela dentro do colchão, acredito que vai acontecer alguma coisa. Mas ao aproximar, aparentemente você pode. Tá, mas se eu tocar fogo, eu morro, né? Depende se é a prova de fogo. Eu não sou. Tá certo, então não vou aproximar a vela do molhado lá, do cheiro ácido. De repente, a parte ácida, você percebe que era um tipo de tinta que, conforme o calor ele vai aproximando, ele vai aparecendo algumas letras e formando algumas palavras. E ele acaba escrevendo: há um compartimento secreto do lado direito da escrivania, mas para abri-la, bata o pé direito dela com força.
Aí eu vou à escrivaninha e bato no pé direito dela com força. E aparece um compartimento secreto e você encontra uma chave. Certo? Essa chave eu vou testar na parte de cima do armário. Porta dupla, a chave encaixa, mas você não consegue girar. Tá, eu vou agora colocar na gaveta, na primeira gaveta. Aí você consegue girar e dentro da primeira gaveta você encontra 10 peças com desenho de lhama marrom, 10 peças brancas com desenho de ovelha e 10 peças com desenho de gato da cor laranja. Mas, tipo, quebra-cabeça? Não, são 10 pecinhas Miniaturas? quadradinhas pequenas em miniatura, tipo 2 centímetros por 2 centímetros. Tipo, uns meeples, né? Isso, exatamente. Essas peças, elas encaixam na folha, que tá com as coisas escritas, assim, dá pra colocar sobre ela, como se fosse um tabuleiro, não. Não, você percebe que não tem nada que parece que se encaixa do mesmo tamanho, nem nada. E no É só uma cobertor, folha normal. onde tem as lhamas, as ovelhas e os gatos. Funciona isso para alguma coisa? Se Não, eu colocar os meeples, os desenhos que estão no cobertor são desenhos um pouco maiores, né, e não tem lugar para encaixar, mas certo, os desenhos são exatamente os mesmos. certo. Eu aproximando a vela da terceira gaveta que está vazia, ele vai me mostrar alguma coisa, vai revelar alguma coisa? Não, você só toma cuidado para não queimar ele, e ainda assim você tá ainda na prova de fogo. Certo, é isso. Ovelha branca, laranja, verde. Você lembra das vozes meio incompreensíveis que você teve antes de acordar? Sim, E e você começa a ouvir exatamente a mesma coisa que está escrito dentro do papel. dance, 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 bebê. beba, beba, deite, deite, erga-se, erga-se. E você lembra de ver mais ou menos isso como se fosse versos de um poema, né. Então dance, dance, aí pula na outra linha, beba, beba, outra linha, deite, deite, erga-se, erga-se. Eu vou movimentar o cadeado direcional. Dance, dance, eu acho que é esquerda, direita. Beba, beba, não, dente seria para baixo, erga-se para cima. Beba, beba, me pegou. As folhas, essas palavras, elas têm alguma coisa a ver com o cadeado direcional? Eu posso ter essa resposta ou não? Assim, se tem alguma conexão? Realmente tem. Tá. A chave da coisa de cima está dentro desse cadeado direcional. Para frente, para trás, para baixo, para cima. Você continua tendo uma caixinha trancada. Você lembra das vozes lá do seu sonho que fala: "Dance, beba, deite, erga-se". Então, para direita, para esquerda, para baixo, para cima. Você continua tendo uma peça ou uma caixinha trancada. Você percebe Ah, que direita, direita, baixo, direita, cima. Esquerda, aliás. você Direita, consegue baixo, abrir, direita, esquerda. e você consegue abrir, e dentro Boa. dele tem uma chave Pronto. Aí agora eu abro a porta dupla do armário. fechada. Aí você consegue encaixar e ela acaba abrindo. Tá, o que que Dentro tem dentro do armário? dentro do armário tem 3 prateleiras. A primeira prateleira eles parecem 3 são 3 prateleiras. Em cada prateleira tem um prato no meio que parece um prato de uma balança. A primeira prateleira é da cor marrom, a segunda a cor branca e a terceira da cor laranja. Tá. Eu vou pegar as 10 peças dos meeples e vou colocar em cada prateleira correspondente à cor do seu bicho, né? Então, 10 peças de lhama no prato marrom, 10 peças de ovelha no prato branco e 10 peças de gato no prato laranja.
percebe que os pratos, mesmo que desceram um pouco, principalmente por causa do peso, mas você continua tendo 3 prateleiras agora com 10 peças em cada prato em cada um. As 3 prateleiras, elas são móveis? Não. Você não consegue tirar ela do lugar, eles são móveis porque você percebe não, as prateleiras não são móveis. Os Certo, pratos, você percebe que elas se mexem mais por causa do peso. Se você botar uma pressãozinha lá, ela vai baixar, parecendo uma balança mesmo. certo. Então, eu vou tirar os 2 pratos da ovelha e do gato e vou deixar só da lhama. Acontece alguma coisa? Não, nada acontece. Quando você tirar os pratos, é tirar as peças, né. Tirar as peças do prato. Isso, nada acontece. Vou colocar uma de cada vez. Como assim? Eu boto um mipo de lhama no marrom. Acontece alguma coisa? Nada acontece. Eu conto quantas lhamas tem no cobertor, quantas ovelhas tem no cobertor e quantos gatos tem no cobertor. Você encontra 9 figuras de lhamas no cobertor, 5 Certo? de ovelhas e 2 de gato, e 2 Pronto, gatos. eu coloco 9 mipos na bandeja marrom das lhamas, coloco 5 mipos de ovelha na bandeja branca e 2 mipos de gato no prato laranja. E aí você escuta alguma coisa caindo do lado do armário. Quero pegar essa coisa ou afastar o armário para ver o que é. Uma chave, A chave. Tento na porta. e a porta abre. Ao sair da casa, você acorda no seu quarto e percebe que tudo não passou de um sonho. Até você perceber que tem 3 peças na sua mão, uma de lhama, uma de ovelha e de um gato. Ao examinar as peças, percebe que está escrito na parte de trás delas: "Escolha com sabedoria", e fica se pensando quais as escolhas que você precisará fazer. E aí, conseguiu sair da sala. Cara, muito bom, velho. Espera Muito aí, bom. Nossa, adorei, velho. Muito bom. gostou? Perfeito. Muito, muito bom. Mas é Que sacanagem. massa. Cara, eu demorei muito pra achar um negócio embaixo da cama. Puta que eu pariu. Eu fiquei com raiva quando ele chegou e falou: "Põe lá embaixo da cama". Disse: "Como assim? Daqui a uns 15 minutos você olha embaixo da cama". É isso. Cara, que legal. Porra, muito bacana. Adorei mesmo. Bom, assim, dá pra dar uma lembrada, uma desenferrujada, né. Nossa, você é Não, doido, cara. e eu acho Perfeito. legal que funciona, assim, funciona sendo tipo, cara, tudo bem, né, tipo, tem toda a dinâmica do jogo, a gente já fez isso várias vezes no Escape, então talvez funcione também por causa disso, que a gente já sabe como é que funciona, né. Mas é legal, tipo assim, tipo, realmente você tem a experiência, a sensação de tipo assim: "Puta, eureka, entendi, Isso. foi". É aquilo que a gente falava, né, assim, sempre que os nossos jogadores eles conseguiam desvendar um enigma, isso dava uma pilha, né, um gás para ir pro próximo, né, e Sim. tipo, era muito legal isso, que a galera era dava uma explosão, quem estava Uhum. aqui, e aí quando conseguia resolver o enigma, e já ia pro próximo, assim, com muito mais gás, muito mais sangue no olho, e é Sim. muito isso mesmo, assim, aquilo vai seguindo a mesma lógica, à medida que você vai tem hora que esse mesmo eu vou desistir, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aí, tá certo, foi pro próximo passo. Aí, não, então eu consigo o próximo também. Pô, cara, muito legal. Tudo bem, bem Pois é. E sacado. deu raiva também na hora que Você você falou gostou. com precisão. Eu vou contar quando você gosta, tipo, eu demorei um tempão, eu acho que tem a ver com isso, mas eu não sei. Será que eu encaixo no cobertor o negócio? Eu não sei. Aí você olhou na hora e falou assim, lembrei, tipo, cara, parecia que você, sei lá, de repente lembrou que tem cobertor. Ah, quantos que tem em cada um? Tipo, como que fosse óbvio que era só contar quantos que tem. E eu falei assim, porra, cara, não, dificulta aí. Mas, esse modelo, ele é um pouco mais não é desafiador, mas ele é um pouco diferente, porque como você não tá olhando, né, você tem que Exato, lembrar do exato. que foi descrito para você, você se perde, você esquece, e de fato, muita coisa passa batido, né. Uhum. Com certeza. Mas é muito legal isso, porque é isso, né? Assim, o jogo, ele é um jogo tátil, né? Ele é um jogo feito pra gente mexer, tocar, arrastar, levantar, baixar. Ele é esse jogo. Tá? E quando a gente toca,
A gente cria uma propriedade com aquilo, né? E a ambientação, que a gente estava falando, eu sou um investigador, então eu posso mexer nas coisas. Quando eu toco nessa coisa, eu me aproprio dela para fazer o que eu acho que deve ser feito. Então, sem Sim. dúvida nenhuma. Mas parabéns, viu? Foi muito bem mestrado, como eu disse lá no Legal, que bom começo, que você gostou. grande mestre de RPG, não Bom que você poderia ser gostou. diferente. Que legal, cara. Foi uma experiência muito bacana. Obrigado por terem proporcionado esse gostinho de escape de novo. Muito massa. Para quem tá ouvindo aqui, o que vocês gostaram já, pro pessoal que já jogou Escape, algo que vocês lembram de alguma experiência legal, ambientação, e para quem nunca jogou e quem sabe a gente inspire a jogar agora, tem um olhar para isso, veja como isso faz diferença na experiência aí que vocês têm. Bom, queria agradecer demais o Danilo por estar aqui, o coração do Escape, tremendo saudosismo, muito gostoso demais conversar com você, a loira do Big Bang Theory. Não é tão assim visualmente, mas o coração eu acho que é Não é assim. tão loira, nem tão pena. Nem tão bonita. Cara, eu agradeço demais o convite. Assim, os meus amigos devem estar já aborrecidíssimos de me ouvir falar do Escape Room São Paulo. Eu sempre contando alguma história do Escape, eu tô sempre relembrando esse momento. Eu tô sempre lá no meu Instagram fazendo um TBT do Escape. Inclusive tem lá um destaque só do Escape Room. Era um lugar que eu me sentia muito acolhido, muito à vontade, muito entre os meus, tanto por vocês quanto pelos clientes. Estava muito entre os meus ali, era muito legal, muito gostoso. E voltar para falar um pouco sobre isso, talvez estimular outras pessoas a jogarem, outras pessoas a tentarem esse formato, né, esse modelo de negócio.